Olá, espero que estejam bem. Eu vou iniciar esse vídeo aqui com uma pequena, mas importante introdução relacionado à geração de rejeitos. O primeiro ponto que eu queria abordar sobre a definição de o que é minério. Então, minério, resumidamente, é algo que a gente é um minério, né, ou rocha, que a gente consiga ter um aproveitamento econômico desse bem natural. E para isso, esse depósito natural deva ter em abundância, né, que justifique o investimento, dado os níveis de investimento que é a mineração. Ele deve ter a concentração adequada e caso já não tenha a concentração adequada para o cliente, tenha que ter rotas de processo de beneficiamento que você consiga concentrar aos níveis esperados pelo mercado. Além disso, tem que ter uma viabilidade econômica. Então, todo projeto de mineração só se justifica se tiver viabilidade econômica. Ou seja, no final, todos os custos de extração, seja na mina e de processamento no beneficiamento, menos o valor que você vendeu, isso tem que dar um saldo positivo. Além desse saldo positivo, isso tem que pagar o investimento feito, visto que não são investimentos pequenos. Então, entrando agora na definição de estéreo, em mineração a gente pode dividir estéreo e rejeito. O estéreo é o bem mineral que é separado na mina. Então, na mina, dentro de uma mina, depois que você encontra um depósito, existe a parte que é minério, que você consegue, que tem a concentração desejada, ou que você consiga enviar para uma planta de concentração e chegar na concentração esperada, e parte que é o estéreo. O estéreo, normalmente, camadas superficiais, essas camadas não têm concentração desejada, e nem é possível concentrar isso numa planta de beneficiamento. Já o rejeito é a parte do minério que você enviou para a planta de beneficiamento, onde você, por vários processos, e aí cada minério tem o seu processo peculiar de separação, você separa essa parte não desejada, que não tem valor econômico, e manda ou para sua pilha de rejeito ou para sua barragem de rejeito, concentrando o mineral de interesse. Então, resumindo, o rejeito é gerado na planta de beneficiamento, o estéreo é gerado na mina. Então, basicamente é isso. Então, aqui está um exemplo de um fluxograma de planta de beneficiamento. Então, lá na mina, você separa o estéreo do minério. Então, somente o minério você envia para sua planta de beneficiamento. Aqui nesse fluxograma, como exemplo, você inicia com uma britagem, depois você manda para uma pilha de homogeneização. Após essa pilha de homogeneização, você tem uma retomadora, onde você envia para a britagem secundária. Após a britagem secundária, nós temos um processo de moagem. Após essa moagem, o minério é classificado, onde o grosso, que é o underflow, a gente envia para uma segunda moagem, que é uma chamada moagem secundária. O produto desse moinho já está na granometria adequada e é enviado para a etapa de condicionamento, onde se adiciona os reagentes necessários para a flotação. Mas voltando na classificação, que recebe o overflow dessa primeira classificação, a gente tem uma etapa de deslamagem. Aqui a gente separa o grosso do fino, o fino a gente já chama de lama e envia para a barragem de rejeito. Então, aqui é o primeiro processo onde já há uma segregação aqui do seu minério, onde você está separando a parte de interesse da parte que não tem valor econômico. No caso aqui é a lama, então já é enviado para a barragem de rejeito. Então, como eu citei anteriormente, o condicionamento é a etapa onde você adiciona os reagentes importantes para a flotação. Após o condicionamento e adição desses reagentes, você vai para a etapa de flotação. Na etapa de flotação, por separação, a gente flota o minério de interesse ou
afunda o minério de interesse. Nesse caso aqui é uma flotação direta, então o bem de interesse está flotando diretamente, e o rejeito, o afundado dessa flotação, é um rejeito que a gente também envia para barragem de rejeito. Após esses 3 estágios de flotação, que a gente chama de Hofer, Cleaner e Reclina, a gente tem mais uma etapa de separação magnética. Aqui não está sinalizado, mas também gera um rejeito magnético, no caso aqui a magnetita, que também vai para a barragem de rejeito. Então, após essa separação magnética, você tem um produto. Nesse caso aqui, você separa o produto em grosso e fino, e tem as etapas de filtragem, onde só gera água. Então, aqui, tanto no filtro esteira quanto no filtro prensa, é possível reaproveitar a água do processo. Então, aí aqui a gente entra na classificação do rejeito. A gente pode classificar os rejeitos por base na granometria. Como a gente viu no fluxograma ali, a gente tem 2 rejeitos principais, que é na flotação e da deslamagem. A deslamagem é um rejeito muito fino, que foi separado numa etapa de classificação por Cicones, e o rejeito da flotação já é um rejeito com granometria maior em comparação à deslamagem. Também você pode classificar quanto à mineralogia, isso pode variar de mina para mina, então existem rejeitos metálicos, rejeitos não metálicos. Quanto à toxicidade também é outra classificação, ou risco ambiental, e aqui nesse caso essa toxicidade não se refere apenas à adição de reagentes tóxicos, mas também a alguns minerais sulfetados, por exemplo, que podem sofrer a oxidação e causar uma drenagem ácida. Então, esse mineral também existe um risco ambiental no caso dele, com base na origem. Então, pode ser do rejeito de beneficiamento ou de algum desmonte de rocha, e a classificação com forma de disposição. Então, tem processos que é totalmente a seco, então o seu rejeito, ao invés de ser enviado para barragem de rejeitos, ele é empilhado em forma de pilhas de rejeito. E rejeitos líquidos, que é no caso aqui que a gente mais está tratando, que a gente envia para uma barragem de rejeito. Então, existem algumas maneiras de redução de impacto devido à geração de rejeito. Para mim, o principal deles é o reaproveitamento econômico. Então, cada minério é um minério, mas vale um estudo do rejeito desse minério que você está gerando, para ver se tem algum reaproveitamento econômico, que seja na fabricação do tijolo ou para outro interesse econômico, caso o tenha. Outra forma de reduzir o impacto de geração de rejeito é aumentar a recuperação metalúrgica da planta para gerar menos rejeito. Em casos de minerais ou de reagentes tóxicos, também você pode fazer a impermeabilização da barragem para evitar que essa drenagem ácida ou que algum contaminante do seu rejeito percole para a bacia hidrográfica onde a barragem está inserida. Outra coisa é fazer um controle da água, que, como se sabe, a barragem pode estar inserida numa bacia hidrográfica, e essa água ela vai entrar de novo aqui num rio, e esse controle, possíveis ações são necessárias para garantir a qualidade dessa água. E é isso. Muito obrigado. Isso.